Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está aí assistindo no o canal For Connections. É uma alegria para a gente que está aqui receber você. Eu queria pedir apenas a sua generosidade em se inscrever no canal, quem sabe, né, se inscrever se você desejar, mas se você puder, faça isso. Por favor, você nos ajude curtindo se você gostar. Se puder, comente. O seu comentário é muito importante para nós, para o norteamento das nossas conversas, para a instrução, para recebermos críticas, sejam favoráveis ou desfavoráveis, e tudo isso nos ajuda sensivelmente. Se você puder também, acione as notificações, porque toda semana, quando o vídeo for ao ar, você vai poder receber a comunicação direta do próprio YouTube para essa finalidade. Hoje nós vamos ter, mais uma vez, uma conversa muito interessante, pelo menos do nosso ponto de vista, e gostaríamos de que você participasse dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo. Queria começar saudando os meus amigos que estão comigo aqui, através do YouTube, e dar a eles a oportunidade de cumprimentar a todos. Como vai, Valmir? Alô, César, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia, vou na ordem inversa do cumprimento. Alô, Sérgio, alô, Silfarne, alô, todos vocês que estão nos assistindo aí, que Deus nos abençoe e possamos ter um momento abençoado aqui de reflexão nesse dia. Isso aí. Silfarne, como vai você nas suas demandas de consultório? Olá, meu amigo César, amigos Valmir e Sérgio, que bom estarmos juntos mais uma vez. Estamos aqui, César, na luta, na batalha, como diz a canção, caminhando e cantando e seguindo a canção. Essa canção já deu muito problema aqui no Brasil, mas vale a cotação. A Né? intenção foi essa mesmo. Eu não me lembro porque não é da minha época essa canção. Nós temos a mesma idade, então, assim, não minta, porque fica feio no vídeo. Sérgio, como vai? Nosso doutor da mesa, do canal, né? Doutor em teologia, mestre e escritor extraordinário. Seu livro está tendo, assim, repercussões aqui, o último livro, repercussões muito positivas, Sérgio. Como vai? César, meu amigo, é um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, eu sou um amigo de vocês, né? Sempre sendo beneficiado por essa amizade que me ensina muito, me enriquece muito com você, com o Valmir, com o Silfarne. Tudo bem, um grande abraço aí a você e o Silfarne no hemisfério sul, né? E eu e o Valmir aqui no hemisfério norte. E é bom para a gente poder abraçar todos aqueles que se conectam a nós em qualquer lugar do mundo, né? Um grande abraço aos nossos irmãos e irmãs que estão conectados no For Connection. Isso aí. Bem, gente, nós vamos ter uma conversa hoje, ela vai ser bastante espontânea, como são as nossas conversas, mas ela vai nascer a partir de um comentário, de uma percepção de uma pessoa que é um historiador, um professor universitário, um homem que está ficando muito conhecido no Brasil e talvez até fora dele, que é o Leandro Carnal. O professor Leandro Carnal, certo dia, eu estava ouvindo um dos seus programas, intervenções, alguma coisa dessa natureza, e ele disse uma frase que saltou aos meus olhos, aos meus ouvidos, fui capturado por essa frase, e nós vamos nortear a nossa conversa a partir disso aqui. A frase do Carnal era assim: em nome de Deus se pode oprimir ou libertar. Vou repetir. Em nome de Deus se pode oprimir ou libertar. É claro que, como cristãos, todos nós cremos em um único Deus. Todavia, a humanidade toda tem percepções diversas da nossa. Não é? E esse tipo de abordagem vai falar conosco, os cristãos que creem no único Deus, mas também vai falar diretamente
todas as possibilidades de crença, inclusive na multiplicidade da divindade nesse sentido. Eu quero me apropriar de um texto bíblico que se encontra no livro do Êxodo, no capítulo 7, versículos 10 e 11, que é um episódio muito curioso, onde Deus orienta e ordena Moisés e Arão para uma conversa com o faraó, a fim de libertar o povo de Deus do Egito. E esse primeiro encontro se dá a partir, então, de um evento, de um fenômeno, de uma questão que acontece ali e que Deus deixa a sua marca naquele episódio. Diz assim o texto, capítulo 7 de Êxodo, versículos 10 e 11. Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Se nós congelarmos esta cena e pensarmos nas pessoas que estão em torno dela, vendo esse episódio, vendo esse fenômeno, nós vamos ver ali poderes de várias dimensões para a realização de fenômenos. Moisés e Arão estão em nome do Deus dos hebreus e Faraó, com seus magos e feiticeiros, segundo o texto bíblico, a partir das suas ciências ocultas, mas também do ambiente, vamos dizer assim, de uma suposta espiritualidade, de um suposto misticismo, mas que aconteceu o evento. Como é que a gente poderia discernir que tipo de Deus nós seguiríamos se de verdade nós estivéssemos assistindo aquela cena? Um ponto para mim que é muito importante e que norteia, sinceramente, a minha vida é a intenção divina de libertar o homem das suas cadeias, sejam elas cadeias como essa aqui, de escravidão civil, de estar subjugado o povo, mas também das cadeias emocionais, das cadeias psicológicas, das cadeias de todo o universo da vida humana. Diante disso, a pergunta do Karnal, ou a expressão, não foi uma pergunta, foi uma expressão dele, faz sentido, Valmir, em nome de alguma divindade, ou até mesmo do Deus dos cristãos, é possível, Valmir, que pessoas sejam oprimidas ou libertadas? Ô César, eu concordo com o Karnal, eu concordo sim, eu acho que é possível, assim, não apenas em nome de Deus, mas em nome de outras coisas também, em nome de alguns segmentos da política, em nome de algumas ideologias, em nome de algumas religiões, até mesmo em nome de um time de futebol, vamos colocar assim, uma atividade qualquer da vida, pode haver um tipo de opressão. Porque esta opressão, no meu entendimento, ela não está intrinsecamente relacionada com o nome em si, ou com a persona, ou com aquilo a que está sendo advogado, né? Mas com quem está usando e pela forma como está usando. Quando a gente pensa em nome, o nome, a primeira coisa que vem à minha mente é que nome serve para identificação. A gente, enquanto não há um nome, nós não sabemos exatamente o que aquilo é. A primeira pergunta que a gente faz, o que é isto? É nome. A primeira coisa que Deus, por exemplo, pediu para Adão fazer, lá está registrado no livro de Gênesis, é dar nome para toda a criação. A criação já existia, mas foi Adão que teve o privilégio de dar nome. Quando dá o nome, passa ao processo da identificação. A identificação é algo tão importante que o próprio Deus ele faz questão de se revelar para o seu povo com o nome, né? Então, o nome cumpre esse papel de identificação, cumpre esse papel de revelação, e em algumas culturas, principalmente, não na cultura ocidental, não é tão forte isso, mas nas culturas mais do Oriente, inclusive as culturas mais antigas, o nome também cumpria um outro propósito, o propósito de manifestar, muitas das vezes, o momento que a pessoa estava vivendo. É comum a gente ver que pessoas que, inclusive a Bíblia tem relatos disso, de pais que colocaram o nome nos filhos em decorrência de algum período que estavam vivendo,
ou em decorrência de um período que eles gostariam de viver, ou seja, o nome apontando para uma futura esperança. Então, nesse sentido, a gente tem que entender que existe sim esse poder do nome, embora também, talvez uma coisa para a gente falar mais para frente, mas tem a questão do título também, né? Inclusive Deus é lidado e é tratado na Bíblia com o seu nome, mas com os seus títulos também. E o título que vai justamente identificar o momento de uma manifestação ou de atuação de Deus num determinado momento da história humana. O grande problema hoje é que na nossa cultura ocidental, parece que se perdeu um pouco o valor acerca da importância do nome e crescemos mais com a questão de busca de significação dos títulos do que do nome. E muitas vezes o título não está condizente com aquilo que a pessoa vive. Eu acredito que é possível, sim, usar o nome tanto para libertar, porque isso é bíblico, a Bíblia é muito clara para nós, inclusive o processo de libertação, especificamente falando de um demônio, é através do uso do nome do Senhor Jesus, mas temos que tomar cuidado, porque a Bíblia também nos orienta, desde o Velho Testamento, a não usar o nome do Senhor em vão, usar de qualquer forma, usar de uma forma totalmente que não seja condizente com o propósito. Então, eu acredito que é possível, depende de como a pessoa está usando. A pessoa pode usar o próprio nome de Deus para manipular, para controlar ou até para conquistar coisas que não estejam genuinamente correlacionadas com o propósito e com a essência do nome. Bem, muito bem, Volmir. Eu vou perguntar agora e passar a bola aqui para o Silfarne, num outro ambiente. Nós estamos tratando dessa questão da informação, da fala do Leandro Carnal sobre em nome de Deus se pode oprimir ou libertar, mas eu queria ficar um pouco agora com você, Silfarne, no ambiente da nossa materialização de fé. Nós somos cristãos evangélicos, não é? Você acha, Silfarne, que o uso abusivo de fenômenos ou de poderes em nome de Deus, você pode falar isso do momento contemporâneo ou de qualquer pensamento que você tenha, você acha que no nosso meio evangélico, cristão, evangélico, protestante, isso pode ser uma realidade, essa expressão de opressão a partir da divindade? Ou seja, pessoas podem usar aquilo que seria, ou aquele que seria, o Senhor das liberdades para oprimir pessoas? Olá, César. Infelizmente, isso é um fato. Em muitas igrejas chamadas evangélicas, e muitos pastores, é duro admitir isso, em nome de Deus tem oprimido pessoas, sim. Em nome de é uma expressão muito forte, né? Em nome de alguém, eu estou usando a autoridade que é delegada a mim por esse nome. Em nome do presidente, alguém faz atitudes, em nome de um governador, em nome de um pastor. Agora, imagine em nome de Deus, esse ser que nós cremos, que é, como o César disse muito bem, cremos que é um só Deus, a própria palavra de Deus declara, não há outro Deus além de mim, né? Nós cremos que é um único Deus. Mas a palavra Deus, né, quando é ouvida pelas pessoas, vai automaticamente para essa ideia de divindade, de autoridade, de transcendência. Então, quando eu falo em nome de um governador, em nome de um presidente, em nome de uma empresa, em nome de um partido, em nome de uma ideologia, tem um peso. Mas quando eu falo em nome de Deus, esse ser divino, transcendente, onipotente, onipresente, onisciente, sem dúvida alguma, isso me dá uma autoridade maior. Por isso que eu entendo que a responsabilidade que nós, pastores, temos quando falamos e o que falamos nos nossos púlpitos ou nas nossas redes sociais é poderosíssima e perigoso demais também. Então, sim, infelizmente, eu tenho percebido, meus amigos, muita gente usando o nome de Deus para oprimir. Se nós olharmos, por exemplo, para a própria cinematografia, né, do cinema, para os filmes que tratam assuntos como, por exemplo, filmes como A Letra Escarlate, não sei se você lembra desse filme com a Demi Moore, então o filme Em Nome da Rosa, Agnus Dei, tem uma série muito forte na Netflix agora, Nada Ortodoxa. Alguns desses filmes apontam o quanto que, em nome de Deus, da religião, da tradição, pessoas foram oprimidas, subjugadas e vilipendiadas. É triste pensar que isso acontece, quando, na verdade, isso é uma tremenda heresia, um absurdo, porque era o contrário, né? Como o Valmir citou, por exemplo, ele fala em meu nome, Jesus fala, em meu nome vocês expulsarão demônios, né? Tudo que pedis em meu nome, crendo, recebereis. Então, o nome era para ser usado para isso. Quando Cristo se revela como Cristo, né, em Nazaré,
e Lucas registra no seu Evangelho, no capítulo 4, versículos 18 em diante, ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para. Ele fala: levar boas novas aos cativos, dar vista aos cegos, trazer liberdade aos oprimidos. Então, essa é a autoridade da unção do Cristo, né, que é derramada sobre nós, para libertar. Mas, infelizmente, eu digo isso com muito peso no coração, precisamos admitir que, em nome de Deus, muita gente tem, sim, abusado, tem oprimido pessoas, tem vilipendiado, levado vantagens, usado o nome de Deus para violentar pessoas, usado o nome de Deus para oprimir pessoas na questão financeira. Em nome de Deus, muita gente, na história da igreja, na história das religiões, de todas as religiões viveram isso, mas, infelizmente, nós percebemos em nosso meio também evangélico isso acontecendo. É uma contestação dura admitir isso, eu não faço isso com nenhuma alegria. De verdade, eu estou falando com toda a minha sinceridade, agora, nesse momento, falando isso com muita emoção no meu coração, uma emoção de dor. Eu fui um menino que me converti com 11 anos de idade, vindo da igreja católica, tendo na igreja evangélica uma perspectiva nova, fui influenciado por muita gente boa, gente simples, que foi exemplo para mim. E nesses 44 anos caminhando na igreja, 43 anos na igreja evangélica, eu vi muita coisa boa, mas também muita coisa ruim, em nome de Deus. Muitos profetas que manipularam, que levaram vantagens, mas o mais triste hoje é perceber gente inteligente. Estou falando de gente que fez isso por ignorância, por um arrobo de arrogância quase que ingênua. É triste perceber pessoas inteligentes, intelectuais, que estudam, que sabem o que estão fazendo e, sabendo o que estão fazendo, se utilizam do nome de Deus para oprimir pessoas. Isso é muito doloroso, nos deve levar a uma reflexão muito séria, a repensarmos o que temos feito com a pregação do Evangelho. Um dia alguém disse uma coisa, é um fato. Se nós pregarmos o Evangelho genuinamente cristocêntrico, esse Evangelho em algum momento vai conspirar contra o modelo evangélico que estabelecemos hoje, que muitas vezes é de opressão. Então, sim, meu amigo César, meus amigos Sérgio e Valmir, com muita tristeza no meu coração, tenho que admitir que o carnal foi espiritual, quando disse que, em nome de Deus, algumas pessoas podem se oprimir. Bem, Sérgio, eu vou aproveitar tudo isso que está sendo dito aqui dos nossos amigos, né, tanto do Valmir quanto do Silfar, para levar você para um outro ambiente histórico-temporal. Nós sabemos que a Igreja de Jesus ela nasce exatamente debaixo desta autoridade libertadora, né? Ela nasce para essa finalidade. E parece que ao longo dos anos houve uma desassociação entre o propósito original e o propósito que hoje vemos de alguma forma, não completamente, seria leviano de nossa parte dizer que tudo é assim. Mas será que o que contribuiu efetivamente para a assertiva do Leandro Carnal sobre esta afirmação nasce um pouco com Constantino, se desdobra em Teodósio e vai talvez encontrar seu grande expoente nessa conversa em Nietzsche, no século XIX, quando ele, então, vai definir algumas coisas. Claro que, do ponto de vista dele, né, quando ele define a morte de Deus, por conta de todas essas questões. Então, se você pudesse, Sérgio, com a sua competência, a sua clarevidência, trazer para nós um pouco do que você pensa, não querendo te induzir a isso, mas como que você pensa, quando que essa frase do Carnal começou a ganhar efeito na Igreja de Jesus? Bem, César, Valmir e Silfarne, amigos queridos que estão conectados conosco. Em primeiro lugar, César, eu queria só fazer uma pontuação. Você foi muito feliz na escolha do texto de Êxodo 7 para plataformar o nosso bate-papo, porque, de fato, ali se percebe esse uso ambíguo, né, do nome de Deus, da autoridade de Deus, tanto, como você já disse, os amigos também já fizeram intervenções apropriadas, tanto para promover a libertação, no caso de Moisés e Arão, que advogavam a saída do povo, quanto também para a manutenção da escravidão, com a intervenção dos magos de Faraó. Êxodo capítulo 7. E na direção da sua pergunta, eu queria usar aqui um outro capítulo 7
já no Novo Testamento, que é o Evangelho de Mateus. Porque existe um texto clássico aqui que, ao meu ver, ele ecoa Êxodo 7. É como se fosse Êxodo 7 no Novo Testamento, na boca do Mestre Jesus, quando ele diz: muitos me dirão naquele dia, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos, em teu nome fizemos maravilhas, etc. E o verso 23 tem aqui a resposta do Senhor, a resposta que está guardada no coração dele para ser liberada efetivamente naquele grande dia. Então lhes direi abertamente, essa expressão abertamente aqui para mim é muito significativa, porque dá a impressão que o Senhor está como que dando uma espécie de latitude para aqueles que usam o seu nome de maneira leviana, maldosa, aproveitadora, manipulativa, como o Silfarne acabou de mencionar, mas ele vai dizer, vai chegar um momento em que eu vou puxar a corda. Vai chegar um momento em que eu vou dizer abertamente. E você diz abertamente aquilo que você sempre quis dizer e aguardou o momento. Então, se nós nos indignamos ao ver o nome de Deus sendo usado de maneira leviana, e aí você vê isso acontecendo em todos os arraiais religiosos, né? Há pouco tempo, uma representante do arraial evangélico foi envolvida em um grande escândalo sem precedentes, né? Proporções absurdas, mas, ao mesmo tempo, um representante do espiritismo também, em nome de Deus, foi surpreendido e foi condenado, está cumprindo pena, por ter usado o nome de Deus também de maneira leviana e até criminosa. Não demorou muito, nós vimos aí na televisão um representante do segmento católico também sendo criticado e sendo alvo de investigações robustas. Então, Jesus vai dizer para todos aqueles, em qualquer arraial, inclusive aqui eu ponho a minha barba de molho, embora eu não tenha uma barba ainda como você, César, e como Valmir, mas eu ponho a minha barba imaginativa de molho porque eu sei que ninguém vai ficar de fora, sabe? E fica aqui, inclusive, um meia-culpa da minha parte. Eu não quero aqui somente, eu quero, claro, admitir, obviamente, como o Silfarne fez e tem razão, que de fato isso acontece, mas eu também preciso fazer a minha meia-culpa, que eu também não sou melhor do que ninguém e eu preciso ter cuidado para, na melhor das intenções, não usar o nome de Deus indevidamente e depois ter que ouvir do Senhor abertamente o que ele vai dizer para aqueles que assim agiram. Não conheço vocês. Olha que coisa fantástica. Jesus vai dizer, não tenho nada a ver com vocês. Vocês se lucupletaram dos pobres, enriqueceram usando o meu nome, estupraram meninas em meu nome, vocês fundaram seitas manipulativas, dividiram famílias com essas seitas em meu nome, vocês galgaram degraus na vida política, enriqueceram na política em meu nome, mas olha, eu não tenho a menor ideia de quem vocês sejam. Olha que coisa absurda, né? Parece que o mestre está guardando no peito um desabafo que ele vai fazer com muita ênfase, de maneira bastante enfática. E a razão desse desconhecimento, ele fala aqui, vocês praticam anomia, vocês praticam iniquidade, vocês quebram a minha lei, vocês violam a minha lei levianamente e intencionalmente, conscientemente. Bom, então, fica aqui a denúncia do mestre. E aí, César, como você falou, isso vai avançar pela história, né? O nosso tempo aqui não permitiria que a gente se detivesse muito nisso, mas, de fato, já na igreja chamada primitiva, nós temos ali incidentes de Simão, né? Que, em nome de Deus, quis comprar e vender o poder do Espírito Santo, inaugurando o nome simonia, né? Que é a arte de, em nome de Deus, negociar valores espirituais, mas não parou nele. Depois, como você mencionou, a igreja vai ser libertada da perseguição com a conversão de Constantino, e ela vai, então, entrar pelo caminho da adoração às relíquias, da venda de relíquias, da venda de indulgências, mais tarde na igreja da Idade Média. O direito de entrar no céu vai ser protocolado com um documento chamado indulgência. Lutero vai se rebelar contra isso e vai explodir a reforma protestante, mas os protestantes também, mais cedo ou mais tarde, vão também embarcar em alguns momentos tristes nessa canoa de usar o nome de Deus para a guerra, para degolar os oponentes,
em nome de Deus, guerras vão ser promovidas em nome de Deus, invasões em nome de Deus, expoliações em nome de Deus. Isso vai atravessar toda a Idade Moderna e vai provocar na gente pensante, como Nietzsche, que você mencionou, e outros mais, uma repulsa não ao Deus da Bíblia, mas àqueles que usam o seu nome para negociar, para enganar. E aí Deus vai morrer no coração de alguns, né? Não Deus eterno, mas o Deus sequestrado pela religião dominante. E isso hoje, infelizmente, é um fato no nosso querido Brasil, aqui na América também, não é? Você tem razão, há um lastro histórico triste de muitos, em todos os arraiais, tá? Católico, protestante, espírita ou qualquer outro, que usa o nome de Deus para oprimir. É de verdade isso. Eu só queria dizer aqui, o Silfarni citou um filme fantástico, que eu acho que todo mundo, principalmente os que pretendem ser líderes ou que sejam líderes chamados, vocacionados por Deus, porque a questão dos filmes, muitas vezes, são raros no período da Idade Média, né? No sentido de uma história que faça uma alusão tão profunda e contundente da Igreja na Idade Média. Então, o filme que o Silfarni citou, ele citou Em Nome da Rosa, o filme é O Nome da Rosa. O Nome da Rosa. O Nome da Rosa. E é um filme que eu recomendo para todas as pessoas perceberem como é que a situação da liberdade foi sequestrada. Naquele filme, inclusive, Silfarni, até o riso foi tido como alguma manifestação maligna, né? Como qualquer coisa que levasse a uma suposta alegria, ou riso, ou felicidade momentânea, fosse ligada a demônios ou ao equívoco, né? Ao erro. Bem, Valmir, diante de tudo que nós ouvimos aqui, do Sérgio, do Silfarni, de você mesmo, há uma possibilidade enorme de pessoas estarem sendo oprimidas em nome de Deus, ou seja, guiadas, conduzidas para o equívoco em nome de Deus. E eu não estou querendo falar do ponto de vista das outras religiões meramente, porque seria, assim, vamos dizer assim, um movimento de trabalhar heresiologia, mas não é isso. Eu pretendo mais ficar na apologética, em alguma coisa que seja mais voltada para nós. Como uma pessoa, Valmir, que se sente nesse momento, está assistindo, fala assim, Senhor, será que eu estou sendo conduzida para o equívoco? Como é que uma pessoa pode discernir manipulação nesse nível que nós estamos conversando aqui? Que tipo de práticas hoje, claro que você não vai falar sobre todas, mas que tipo de prática hoje poderia representar uma espécie de opressão em nome de Deus, em nome de Jesus ou em nome da religião que nós praticamos? Bom, eu acredito, César, que, como você disse, não dá para ficar dando muitos detalhes, mas já que a gente quer uma parte mais pragmática, mais experiencial, mais prática da vida mesmo, sem querer criticar diretamente nenhum segmento, nenhuma igreja que esteja praticando talvez algumas dessas coisas que eu vou estar falando. Mas, em linha geral, a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se quando a pessoa se libertou em Cristo Jesus, ela está se sentindo mais oprimida do que ela estava antes com Jesus, antes sem Jesus, esse é o primeiro sinal que tem alguma coisa errada. Porque se a pessoa sem Jesus estava tendo uma vida muito melhor emocionalmente, intelectualmente ou até espiritualmente, pelo menos no sentimento dela, do que agora com Jesus, já é um sinal de que tem alguma coisa errada. A segunda coisa é quando a gente observa que leis ou regras, ou chamado costumes, podemos dizer assim, são criados em alguns segmentos da igreja evangélica, determinando ações, estabelecendo limites na área de comportamento das pessoas, invadindo até mesmo áreas que são consideradas de direito pela própria Constituição do país e pela própria Bíblia, como que sendo especificamente da autoridade, por exemplo, da pessoa,
como a própria convivência de um casal. Existem igrejas que chegam ao ponto de estabelecer qual o nível de intimidade ou como deve ser a intimidade de um casal. Existem igrejas que chegam a proibir pessoas de estudarem, de fazerem uma faculdade, de exercerem o seu papel secularmente. Existem igrejas, ou líderes, podemos colocar assim, que tentam controlar, inclusive, a manifestação do poder do Espírito Santo, porque se, por um lado, o próprio manifestação dos dons podem ser usados de uma forma errônea para trazer a opressão, o oposto também é uma opressão. Você não permitir que as pessoas exercitem os seus dons que Deus está dando para ela, também é um tipo de opressão. Então, existem, se a gente fosse detalhar, a gente ficaria a tarde toda aqui dando exemplos singulares. Mas eu diria que, na linha básica, se a pessoa está se sentindo hoje mais presa após ter se encontrado com Jesus numa igreja do que ela estava antes, isso já é um sinal. Segundo, se ela está sendo obrigada a fazer uma série de coisas que não tem qualquer fundamento bíblico ou teológico, que não tem uma base realmente cristã, que é algo simplesmente do achismo de algum pastor, de algum líder evangélico, de algum... Nós estamos falando diretamente de igrejas cristãs aqui, mas pode se aplicar a qualquer líder de qualquer religião. E se é mais em cima de um achismo, ou simplesmente para fazer com que haja algum benefício próprio para esse líder, né? Você está sendo influenciado, por exemplo, numa teologia errônea de dízimo. Esse é um exemplo muito claro no Brasil, onde a barganha é oferecida, onde a manipulação, onde a opressão das finanças vem carregada de uma pseudo-espiritualidade, tentando manipular a vida das pessoas como que se as bênçãos de Deus estivessem literalmente conectadas com o fato de estar dizimando ou não estar dizimando, estar ofertando ou não estar ofertando. Claro que nós entendemos que existem promessas nisso, existem bênçãos de Deus sobre isso, mas nós não, essa teologia exagerada e até mesmo herética de amaldiçoar aqueles que porventura não estão concordando com uma prática de oferta ou com uma determinada prática de dízimo, isso já vai totalmente contrário do que a Bíblia nos apresenta. Eu acredito, inclusive, que é uma forma muito grande de opressão. E só para fechar aqui, uma outra forma que eu acredito de opressão, César, é aquela que oferece uma liberdade exagerada, uma liberdade que não existe. Porque a própria liberdade, quando ela não tem limite, ela se torna uma opressão, ela se torna uma libertinagem. E libertinagem não é liberdade. Libertinagem é opressão. A pessoa fica presa no outro extremo do que seria a vida dela, onde ele acha que ele pode fazer o que quer, agir da forma que quer, e embora pareça que ele esteja numa liberdade pessoal, intelectual ou até emocional, mas no fundo ele está numa opressão espiritual, porque a liberdade, quando não é bem exercida, ela caminha para o âmbito da libertinagem, e a libertinagem é uma forma suave, poética do diabo de nos manter oprimidos e presos. Muito bem, Valmir. Eu acho que a abordagem ficou muito clara, sem dúvida, como que vocês estão dando a essa percepção desta frase do Leandro Carnal, né? Bem, Sr. Farney, eu queria usar um pouco, eu sei que a sua competência não é na área da psiquiatria, e sim da psicologia, mas eu sei que você tem conhecimento disso e as coisas vão acontecendo e a gente vai meio que se calando em torno disso aí, e é meio tabu na nossa comunidade algumas questões das enfermidades mentais. Mas quando a gente vai tanto para a literatura quanto para a pesquisa de campo, quando a gente vai conversar com as pessoas, há uma incidência enorme de filhos ou pessoas ligadas à fé evangélica que hoje são frequentadores dos hospitais psiquiátricos e de alguma forma, estão vivendo a partir de alucinações, porque no nosso ambiente, dentro do universo daquilo que a gente pode chamar daqueles que creem um pouco mais nos fenômenos, assim, para além das coisas,
se uma pessoa diz que está ouvindo uma voz que a dirige, nós podemos reputar essa voz a Deus. Se ela diz, eu estou vendo anjos, estou conversando assim, e nós tivemos casos clássicos, inclusive de pastores que ofereciam cadeiras para seres angelicais nos seus púlpitos, e outros que viam e começaram a ter manifestações que aparentemente demonstravam um certo poder, um certo relacionamento com o divino, mas que, no fundo, não passavam de manifestações de enfermidades mentais. Nesse ambiente, Silfarne, como você tem percebido, a partir do seu envolvimento com a clínica psicológica, como é que você tem recebido pessoas, se você tem recebido pessoas que manifestam essas vamos dizer assim, essas questões tão sérias que muitas vezes não são tratadas por mero tabu religioso? É sério o que você está falando, César. O Brasil, a gente sabe, já há algum tempo, tem uma política antimanicomial, né? Uma revisão na psiquiatria e no tratamento da saúde mental. Mas antes havia manicômios no Brasil que muitas vezes viraram depósitos humanos, né? Lixeiras humanas, desculpa a expressão pesada. Eu visitei já, na minha adolescência, um manicômio que havia aqui em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. E eu fiquei muito triste. Era jovem, aliás, né? Já era jovem, não era mais adolescente, mas talvez 20 e poucos anos, 21 anos. E ver a quantidade de pessoas, por exemplo, de igrejas pentecostais internadas ali, falando em línguas estranhas e profetizando nos manicômios. Lógico, pelo amor de Deus, não estou aqui dizendo que há uma debilidade mental em alguém que vive, que eu sou alguém que crê nos dons do Espírito Santo, na atualidade dos dons, não sou sensacionista. Eu creio que os dons espirituais são atuais. Deus dá a palavra de conhecimento, Deus dá a palavra de sabedoria, profecia, visões, enfim, impressões do mundo espiritual. E é lógico que as questões metafísicas são delicadas demais, mas, sem dúvida alguma, por trás disso veio muito adoecimento mesmo. Por uma questão de ética, eu não posso citar nenhum caso de cliente meu aqui do consultório, mas posso falar em tese do número grande de, infelizmente, até mesmo pastores buscando ajuda, inicialmente na área emocional, mas também psiquiátrica, com pequenos surtos, muitas vezes, que podem ficar maiores. Exatamente por essa percepção de que tudo é muito bonito, que é espiritual. Então, quero enfatizar mais uma vez que eu creio piamente, como sei que César, Sérgio e Valmir também, na atualidade dos dons espirituais, na sua continuidade. Agora, sim, muita gente se utilizou, e às vezes até mesmo já por uma própria deficiência mental, talvez uma esquizofrenia, e muitas vezes sem dolo no começo, mas depois tendo dolo, que viu vantagem, adoeceu e adoeceu pessoas à sua volta, em nome de Deus, falando de coisas espirituais e misteriosas. Porque, sem dúvida alguma, quando um pastor diz assim, irmãos, Deus me deu uma impressão e eu queria compartilhar com a igreja, ou se tem um sentimento, não sei se é do Senhor, se é meu, ou simplesmente usa a Bíblia, a palavra de Deus para redarguir a igreja, para ensinar, tem um peso. Mas no meio pentecostal, onde nós aqui somos oriundos, quando alguém diz, olha, faz uma expressão física diferente, muda a expressão facial, muda o tom de voz e fala em mistérios, e as pessoas tendem a dar mais respeito ao que essa pessoa diz. Então, por conta disso, infelizmente, pessoas têm usurpado da pregação simples do Evangelho para manipular pessoas dessa forma, e adoecido, inclusive. Isso é sério, quero trazer aqui um alerta sobre isso. Pastores não são obrigados a entender de psiquiatria nem da psique humana, mas nós podemos ter percepção de que alguém esteja extrapolando o que seria apenas um movimento espiritual, quando percebe, como a própria Bíblia nos ensina, os frutos daquela manifestação. E muitas vezes temos que ter a humildade de falar. Eu atendo pessoas hoje que foram indicadas por pastores, que disseram, eu atendi essa pessoa no gabinete pastoral e eu percebi aqui que alguma coisa não está muito bem, está indo além da questão espiritual, e queria que você me ajudasse nessa questão. Então, infelizmente, sim, muitas pessoas têm se utilizado de dons espirituais e, sem perceber, muitas vezes, fazendo isso adoecidos, até mesmo esquizofrenicamente falando. E outros já com dolo têm se utilizado da sua própria doença, por mais absurdo que pareça, para adoecer outros também. Infelizmente, sim, César. Eu passaria e repassaria essas perguntas, e essa conversa aqui iria longe, né, se não fosse aquilo que nós planejamos e programamos. Mas eu queria
perguntar ao Sérgio, passar essa bola para ele, num sentido de que nós estamos falando com líderes jovens, nós estamos falando para pessoas que, de alguma forma, vivem essa realidade. Como é que a gente vive, ô Sérgio? Como é que alguém deveria, então, fazer para viver uma vida sã do ponto de vista dessas questões todas? Porque o que eu quero perguntar efetivamente é assim: o que está acontecendo efetivamente para que um historiador como Leandro Carnal fale isso? Isso é um dado histórico, eu sei. Mas hoje seriam os líderes que estão se aproveitando desse adoecimento coletivo e, de alguma forma, se apossando da liberdade das pessoas e se apropriando disso, fazendo das pessoas escravas a partir daquilo que ele entende, das suas vontades, ou nós estamos vivendo um tempo tão trágico, tão difícil, tão angustiante, que as pessoas estão elegendo líderes e os próprios grupos sociais manipulam esses líderes para que eles, então, embarquem nessas suas canoas esquizofrênicas. O que é isso? Ou se é tudo isso ao mesmo tempo? A responsabilidade que temos hoje é muito mais da liderança ou do próprio povo? Se você puder navegar por essas águas. César, a manipulação costuma sempre ser uma via de mão dupla, não é? Geralmente o manipulador é de alguma forma manipulado também, talvez pela expectativa daqueles a quem manipula ou pelo viés, né, pela plataforma que é fornecida a ele, não é? A Bíblia chega a falar que nos últimos dias alguns vão amontoar doutores segundo as suas preferências, né? Terão comichão nos ouvidos e vão, a partir do que gostam, do que preferem, eleger os seus líderes ou os seus manipuladores dentro daquilo que a gente está conversando aqui. Então é uma via de mão dupla, sim. Porque quando se fala em usar o nome de Deus, e o Valmir já começou muito bem falando sobre a relação de nome com identidade, né? Com poder. Nome é poder, né? O Silfarni também falou algo sobre isso, né? Na área política, você usa o nome do governador, do presidente, você está usando o poder daquele indivíduo encapsulado no nome que ele ostenta, ou no título que ele ostenta. Então, o nome de Deus é poder. Então, a nossa conversa aqui também é relacionada ao uso do poder, né? Seja para libertar ou seja para escravizar. O nome de Deus é esse poder. Imagine bem, eu sou oriundo de uma família muito pobre, muito humilde, como vocês também, todos aqui, né? Você, o César e o Valmir. Aliás, você, o Silfarni e o Valmir. Eu sou filho de motorista de táxi, venho de uma origem muito simples. Hoje sou pastor de uma igreja nos Estados Unidos, pela graça de Deus, uma comunidade muito amorosa, muito singela, que não tem nada a ver comigo, mas pela graça de Deus e pelo trabalho de seus membros, tem crescido numericamente. Agora você imagine bem, César, como essa plataforma pode, dependendo de um adoecimento que eu possa carregar em mim, se tornar uma plataforma para o exercício indevido de poder. Porque todos os domingos, quando eu subo à tribuna para comunicar a palavra de Deus, eu olho lá de cima, já olho lá de cima, já começa por aí, uma posição de autoridade sobre os meus irmãos e as minhas irmãs. Eu olho lá de cima e eu vejo todo tipo de pessoa. Nós temos aqui na comunidade imigrante doutores, tem gente aqui que hoje trabalha em outras funções, mas médicos, engenheiros. Nossa igreja tem engenheiro químico, tem advogados, tem pessoas que, mesmo aqueles que não ostentam um curso superior, mas são bem-sucedidos profissionalmente, ganham muito mais do que eu, moram em casas muito boas, lutadores, trabalhadores. De repente, essas pessoas vêm com suas famílias para me ouvir. Eu que vim de uma origem muito humilde. Isso já acontece aqui na América, mas já acontecia no Brasil, quando eu pastoreava no Brasil. Eu tinha sempre pessoas me ouvindo da comunidade que estavam ali para saber o que Deus queria falar a eles através de mim. Ora, isso pode gerar duas coisas em mim, dependendo do meu coração. Pode gerar em mim temor e tremor, a ponto de eu dizer, meu Deus, tem misericórdia de mim. Não me deixe, em nome de Deus, em nome da fé, em nome da palavra, manipular essa gente que acredita tanto em mim, que veio aqui para ouvir a tua voz através de mim. Ou eu posso também, dependendo do meu coração, pensar, uau, eu tenho aqui um material enorme, eu tenho
um recurso enorme para me beneficiar dessa gente e dominá-los e, em nome de Deus, acorrentá-los com ameaças espirituais, com maldições, com manipulações. Aí a pergunta é, mas você acabou de falar, de onde é que vem isso? Aí eu vou voltar no texto que você usou para começar. Vai do coração de Faraó. Porque, você imagine bem, Deus endureceu o coração de Faraó, diz a Bíblia, também no Êxodo que você aludiu, mas Deus endureceu sem fazer nada. Né? Aquela velha analogia que a gente usa sempre, né? O sol é o mesmo, né? O mesmo sol, o sol que endurece o concreto, derrete a manteiga. Né? A gente usa isso o tempo todo para ensinar sobre o endurecimento do coração de Faraó. Quer dizer, diante de Deus, Faraó endureceu o coração, porque já era tendencioso ao endurecimento. Davi, quando comparecia perante esse mesmo sol da justiça, se derretia, se quebrantava, chorava, se humilhava. Então, onde é que vem isso, César? De onde vem? Vem do coração do líder. Não tem outra resposta, sabe? Vem do coração de quem exerce o poder do nome de Deus. No texto aqui do Evangelho de Mateus 7, que eu mencionei no início, a expressão grega tem a ver com trabalho. Jesus vai dizer, eu não quero saber de vocês, não conheço, porque vocês ergazomenoi tem anomia. Ergazomenoi tem ergo, que é palavra na raiz. Não estou falando aqui daquele pastor sincero que cometeu um erro. Em nome de Deus, ele, sei lá, profetizou do coração, mas ele vai e se quebranta. O coração dele é quebrantado. Ele é capaz de dizer, gente, olha, eu preguei outro dia aqui, eu falei uma coisa, mas depois eu fiz uma revisão e eu vi que não era aquilo, me perdoem. Está tudo bem. Nenhum pastor, jovem ou antigo, precisa se sentir danado, porque em nome de Deus, no episódio isolado, ele sentiu que profetizou erradamente, pregou fora da palavra, deu um conselho que não estava afinado com a vontade de Deus. Mas a denúncia é daqueles que ergazomenoi, aqueles que fazem da iniquidade o trabalho. É ergo, é prática. Então, está falando aqui de profissionalismo no uso indevido do nome de Deus. E vai um alerta também aos membros das congregações. Primeiro, se você tem um líder, um pastor, culto ou simples, mas que sinceramente conduz você na palavra, para Jesus, na direção de Deus, valorize esse líder. Para de ficar o tempo todo aí seguindo pastores de internet e ainda chegando para o seu pastorzinho, entre aspas, que não é tão proeminente assim, dizer, o senhor está falando isso aí na Bíblia, mas o fulano de tal, que é famoso na internet, falou outra coisa. Aí é mão dupla na manipulação. Porque daqui a pouco esse seu pastor que é sincero, simples, temente a Deus, vai ser tentado a enfeitar o pavão para ver se ele consegue também o respeito de uma congregação que acumula comichão nos ouvidos. Então, eu acho que a responsabilidade é nossa, pastores, em procurar não fazer da manipulação um ofício. Errou, se arrepende, se humilha, pede perdão, confessa ao rebanho que você citou a Bíblia indevidamente, que você foi movido pela emoção, você só vai ganhar um respeito do seu povo. Mas o povo também precisa ter cuidado, porque nessa era onde geralmente os membros da igreja não tem mais um pastor só, tem dezenas de pastores midiáticos, pastores simples e honestos e sinceros também são tentados a manipular para poder ganhar respeito. Isso vai valer muito, o coração de cada um vai definir se vamos nos endurecer como Faraó ou nos quebrantar como Davi. Desculpa aí, César, eu me delonguei na locubração, mas esse é um tema que me toca de perto. De maneira nenhuma, eu acho que é pertinente e absolutamente necessária essa denúncia e essa chamada à responsabilidade pessoal, tanto dos líderes quanto dos liderados. Eu acho que isso é fantástico. Bem, nós estamos terminando aqui, meus queridos, esse programa. A gente precisa estar dando esses alertas para a nossa própria alma, mas também para aquelas pessoas que participam dessa nossa conversa no For Connections. E eu diria a vocês da alegria que eu tenho em ter pessoas com quem repartir os meus dramas. Se você, meu amigo, que está participando, está se sentindo de alguma maneira aprisionado, faz o seguinte, encontre amigos honestos que se fundamentam na Escritura e abra seu coração a ponto de saber, quem sabe, você está sendo conduzido de maneira equivocada, seja por um desconhecimento ou até de maneira leviana.
Nós vamos orar ao final, mas eu gostaria de que nossos amigos aqui se despedissem com tranquilidade. Queria agradecer muito aí a contribuição de vocês. Eu acho que, de fato, tenho uma convicção de que esse programa pode ajudar muita gente. Valmir, Deus abençoe aí para você e um bom dia e boa semana. Bom dia para todos. Uma última reflexão. Eu estava lembrando de um filme chamado A Lenda do Pianista no Mar, de uma história de um garoto que nasce nos convés de um navio e que nunca pisou em terra firme e desenvolve um talento fantástico como pianista. E o filme, no transcorrer, chega no final, ele morre no final, quando finalmente o navio é explodido, né? Porque ele tinha um medo muito grande de sair do navio. Você que está ouvindo essa mensagem de hoje, como César falou, se você se sente aprisionado por algum sistema, não tenha medo de sair do navio, porque um dos problemas da prisão é que nós, como seres, temos uma capacidade muito grande para nos adaptar a tudo. E tem pessoas que conseguiram até mesmo se adaptar ao estado de prisioneiro. E não foi para a prisão que Deus te chamou, mas para a liberdade. Beijo no coração para todos vocês. Sérgio Elias, meu amigo, um abraço, boa semana, bom final de semana para todos aí, em nome de Jesus. Para você também, César, para você, Silfarne, para você, Valmir, para os nossos amigos, irmãos e irmãs em Cristo. Um grande abraço a todos. Silfarne, você se despede, mas também ore por nós, ore pelas pessoas que participarão, assistirão esse programa aí. E vamos orar também pelo Leandro Carnal, para que ele tenha um encontro poderoso com Jesus, que não vai mudar a percepção dele, porque nós até concordamos com a percepção, mas vai mudar a relação. Eu acho que é importante. Antes de orar, eu quero citar, já que nós temos a expectativa ou a perspectiva de que esse canal alcance jovens líderes, pessoas vocacionadas, citando Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 4, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo tão precioso, com amigos tão queridos aqui no bate-papo, mas que também estão assistindo esse programa, compartilhando conosco. Pai, nos levanta com coragem para sermos aqueles que vão pregar a palavra a tempo e fora de tempo. E que, de fato, haja tempo de ter libertadores que vão usar o teu nome para libertar, e que os opressores sejam expostos pelo Senhor, para que haja verdade sendo estabelecida no nosso país, nesse mundo inteiro. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Forte abraço a todos aí. Um abraço, gente. Deus abençoe a todos. Se inscrevam no canal. Vamos participar. Em nome de Jesus, um abraço.